E aí, pessoal, como vão vocês? Tudo certo? Iniciando outra aula aqui nossa. Eu vou tentar fazer as aulas com no máximo 40 minutos para vocês, que eu sei que nós teríamos 1h20 normalmente, mas videoaula é um pouco mais pesado, né? Mais chato de assistir e tudo mais. Pelo menos eu acho isso, e com as pessoas com quem eu conversei, pedi opiniões, e me afirmaram que 40 minutos é um tempo legal, assim, para vocês não enjoarem, não perderem a atenção e tudo mais. Então, vamos lá. Começando com projeções cartográficas. O que são projeções cartográficas, gente? Basicamente são mapas, tá? É pegar o globo terrestre, pegar a Terra, que não é plana, pelo amor de Deus, pegar a Terra, um globo, e botar num mapa. Só que como nós faríamos isso, né? Como pegar um globo e transformar esse globo numa folha de papel? Como passar de uma tridimensionalidade, que é basicamente uma esfera, para uma bidimensionalidade, que é uma folha de papel? Isso, gente, assim, ó, é praticamente impossível fazer de forma perfeita, como eu ressaltei aqui para vocês. Se houver alguma alternativa dizendo existem mapas que conseguem representar perfeitamente o globo terrestre, é falso. Não existe como pegar o globo e representar perfeitamente. Eu vou mandar um link para vocês de um vídeo em que um geógrafo tenta fazer isso e ele falha miseravelmente, né? Só para demonstrar mesmo que é realmente impossível de representar, né, num mapa o globo terrestre. Não tem como isso. Bom, projeções cartográficas. Quais são os tipos de projeções, né? Quais são as tentativas de projeção do globo terrestre no papel que a gente tem que saber que são as mais comuns, as mais cobradas? São três: as cilíndricas, as cônicas e as azimutais. Nós vamos detalhar uma por uma e tudo mais. Tem vários tipos de variações de projeções também, que são as projeções equidistantes, que são as mesmas distâncias entre os pontos. Por exemplo, no globo, entre o ponto A e B tem 1.000 metros. E no papel também vai ter 1.000 metros. Então, essas projeções equidistantes priorizam a preservação da distância. Projeções conformes, igualdade dos ângulos e da forma dos continentes. Esse tipo de projeção, a projeção conforme, vai priorizar a manutenção da forma dos continentes. Então, a forma da África, como ela é na realidade, vai ficar igual do que for no papel, certo? E as projeções equivalentes mostram corretamente a distância e a proporção entre as áreas. Então, equivalente é a proporção entre as áreas. Se na vida real o Brasil possui, sei lá, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no papel também vai ter 8,5 milhões de quilômetros quadrados de forma proporcional com a escala, que a gente vai ver na aula de hoje também. Temos as projeções cilíndricas, cônicas e azimutais, beleza? Azimutais ou planas, certo? O que é projeção cilíndrica, cônica e azimutal? Cilíndrica, a Terra vai ser envolvida por um cilindro. Cônica, a Terra vai ser envolvida por um cone. Azimutal ou plana, a Terra vai ser encostada em um plano. Basicamente isso, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então vamos lá para o primeiro tipo de projeção, que é a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, ela vai usar como se nós pegássemos um papel qualquer, sabe aqueles papéis contact? Envolve a Terra no papel contact, abre, né? E daí vocês vão ter esse desenho, tá? Que vocês estão vendo na direita. Daí quais são as principais características da projeção cilíndrica? Quanto mais longe da linha do Equador, mais deformados ficam os continentes. Por que isso? Porque o cilindro ele encosta naturalmente na linha do Equador, né? No círculo máximo da Terra, que é a linha do Equador. Para encostar nas regiões polares ou nas regiões mais perto do polo, a gente teria que dar uma dobradinha
Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente teria que dar uma dobradinha aqui no papel contact, certo? E essa dobradinha já deforma completamente a projeção. Então, assim, ó, quanto mais longe, mais deformados ficam os continentes. Quanto mais longe do Equador, no caso. Quanto mais perto do Equador, mais preservada fica a forma. Favorece as latitudes mais baixas, ou seja, as latitudes mais perto do Equador. A projeção cilíndrica refere-se à representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizando como base um cilindro que envolve todo o globo. Nessa projeção, as coordenadas geográficas, que eu já expliquei para vocês na aula anterior, paralelos e meridianos, são representadas por linhas retas que se encontram em ângulos retos. Quais projeções importantes que nós temos que saber que são projeções cilíndricas? Mercator e Peters, certo? Vamos para a próxima. Projeção cônica. Projeção cônica, a Terra seria envolvida por um cone. O que a gente tem que saber sobre a projeção cônica? Que as latitudes intermediárias são mais favorecidas. Então, ali a latitude de 40 até 50 graus, beleza, né? Entre 30 graus e 50 graus são latitudes intermediárias, né? Latitudes médias. E essa é a projeção cônica. Projeção azimutal. Essa aqui é muito importante vocês saberem. Já caiu na prova do Enem com essa mesma imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o símbolo da ONU, certo? Símbolo da Organização das Nações Unidas, beleza? E é uma projeção azimutal ou projeção plana, certo? Ela é mais utilizada para a representação em polos, certo? Mas ela pode ser utilizada para representar a Terra inteira, com todos os continentes, como está sendo mostrado aqui no símbolo da ONU, beleza? Projeção azimutal, também chamada de projeção plana, refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície plana tocante ao globo. As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção são círculos concêntricos, ou seja, que tem o mesmo centro, né? É esse centro verdinho aqui e vários círculos em volta. Isso são círculos concêntricos. É utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum em representar regiões polares. Beleza? Então tá. Vamos lá. Primeiro, projeção representativa cilíndrica, Mercator. Porque o que vocês têm que lembrar? Olha o meu A-Ball Pool, hein? Tô jogando, peraí, já cancelei a internet. Mercator. Projeção cilíndrica muito importante. Mercator, o que vocês têm que lembrar? Mercator parece um nome muito antigo. Então, o que vocês vão lembrar? Que Mercator já era usado em meados de 1500 para os navegadores. Por que para os navegadores? Porque esse tipo de projeção preserva os ângulos e também preserva a distância entre os pontos e a forma dos continentes. Por que é importante preservar a distância? Porque a distância era o que eles precisavam para navegar, né? Para calcular quanto que eles teriam que navegar, quantos dias, quanto tempo demoraria para chegar a tal local e tudo mais. Vocês têm que lembrar, Mercator, lembrem sempre de um barquinho, beleza? Sempre de um barquinho, e eles utilizavam essa projeção para navegar. Foi uma das primeiras projeções confeccionadas, beleza? Então é isso aí. Vamos para a próxima. Projeção de Peters. Outra projeção cilíndrica muito representativa. Essa aqui já foi pelo ano 1973. Muito depois, né? Muito depois mesmo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês na projeção de Mercator é que a projeção de Mercator ela é muito eurocêntrica, certo? Vocês vão perceber que ela é o que significa eurocentrismo? É achar que a Europa é o centro do mundo. Por que isso? Porque aqui vocês veem que a Europa está muito grande em relação, por exemplo, à América do Sul. E na realidade,
ela não é, como vocês podem ver na projeção de Peters. Porque na projeção de Peters mantém-se as áreas dos continentes e deforma-se a forma. Então a forma fica meio alongada, meio feia, assim como vocês estão vendo. Mas a área dos continentes é preservada. Ó, como vocês podem ver que é o tamanhozinho da Europa. E qual era o tamanho da Europa no outro? Muito grande, muito maior, certo? Então, por que era eurocêntrica? Porque basicamente foram os europeus que criaram, os europeus achavam que, né, a Europa era o centro do mundo, que eles eram os melhores e tudo mais, e era eurocêntrica. Então, lembrar bastante disso. E a projeção de Peters mantém, né, ela tira esse sentido político, ela bota de lado esse sentido político da projeção, que é o eurocentrismo, e bota a realidade, ó, o tamanho das dos países, dos continentes e tudo mais. Ó, como vocês podem ver, ó, a Groenlândia fica em seu tamanho original. Na projeção de Mercator, a Groenlândia está gigantesca. Olhem bem aqui, olha o tamanho da Groenlândia. Isso aqui é mentira, a Groenlândia está maior do que a Groenlândia, que é um país continente, mas é país. Ela está menor, está muito maior do que uma parte do continente americano. Isso é inaceitável, isso na realidade não existe. A Groenlândia cabe 3 vezes dentro do Brasil. Então, vocês podem ver como, quanto maior a latitude no Mercator, maior a deformação. Aqui, a Groenlândia, o tamanho da Groenlândia já é bem preservado. Olha aqui, ó, bem pequenininha a Groenlândia. E olha aqui o tamanho da América do Sul. Então, o tamanho, a área dos continentes é preservada, certo? Mas a forma é deformada, não é preservada. Projeção de Peters. Arno Peters era o nome. E como é uma projeção cilíndrica, os paralelos e meridianos encontram-se em um ângulo reto. Beleza? Vamos para a próxima. E as projeções afiláticas, que estão lá no primeiro slide. As projeções afiláticas não vão priorizar nem forma, nem distância, nem área, não vão priorizar nada. Elas vão tentar pegar um pouquinho de cada coisa, certo? Então, elas são chamadas assim, afiláticas. Vocês gravem isso aqui pela força do universo, por favor, gravem isso. Quais projeções afiláticas que vocês têm que saber que são bem importantes? Deixa eu ver se está gravando aqui, que são bem importantes. Robinson, que é o famoso Mapa Mundi. Mapa Mundi que sempre tem salas de aula e tudo mais. Vou tentar levar o Mapa Mundi para vocês durante as nossas aulas. É o mais famoso, beleza? Então é isso aí. Projeção de Robinson, isso aqui tem que saber. Projeção de Robinson, Mapa Mundi. Próxima projeção afilática. Good. O que vocês têm que lembrar da projeção de Good? Que ela é uma projeção descontínua. Por que descontínua? Porque aqui está o mapa, aqui parou o mapa. Aqui está o mapa, aqui parou o mapa. Aqui está o mapa, aqui parou o mapa. Ela é uma projeção descontínua, ela tenta, né, representar a Terra, mas acaba falhando. Por exemplo, a Antártida aqui está toda separada, um pedaço está aqui, outro pedaço está aqui, outro pedaço está aqui. Muito, muito ruim assim essa representação. Mas ela tem várias utilidades e tudo mais. Mas o que vocês têm que saber é a projeção descontínua, que é praticamente a casca da laranja, né? Como se fosse pegar uma laranja, cortar em vários pedacinhos e organizar assim. A próxima projeção é a projeção de Malowidge. Projeção de Malowidge é só saber que é essa mais oval, assim, e é só saber que existe. Tem que saber que ela existe, que ela é um tipo de projeção importante, que é um tipo de projeção mais falado e tudo mais. Vamos para a próxima. Essa aqui eu não botei nem nos slides anteriores, eu vou explicar agora para vocês. O que é uma projeção anamórfica? O que é uma anamorfose? Assim, ó, gente, como eu escrevi bem direitinho, ó, dependendo do critério adotado, maior ou menor é o país. Por exemplo, se o critério for riqueza, os Estados Unidos seriam o maior país. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo. Então, como eu botei nesse mapa aqui para vocês, os Estados Unidos têm o maior tamanho entre todos os países. Quem é o segundo país mais rico? China, certo?
Então, China, primeiro país, Estados Unidos, o primeiro país mais rico, China, o segundo país mais rico. Estados Unidos maior, China menor, certo? Ah, mas se o critério fosse população, aí o maior país seria a China, porque a China tem 1,4 bilhão de habitantes, beleza? Depois viria a Índia, certo? Então, com 1,2 bilhão de habitantes. Então, nós temos isso, vocês têm que saber o que é anamorfose, vocês têm que saber o que é PIB, PIB, Produto Interno Bruto, que é basicamente a riqueza produzida naquele país. Ah, doenças, que vamos botar assim, sei lá, dengue. Aí os países que mais têm dengue ao redor do mundo. Ah, digamos que seja a Indonésia, tem mais dengue, é o país que tem mais dengue. A Indonésia vai ser o maior país, certo? Como se fosse assim, como se fosse botar os casos de dengue dentro do país e o país fosse inchando. Quem tem mais casos fica mais inchado, é o maior país. Ah, quem tem, sei lá, maior plantio de soja, vai ficar o maior país, entendeu? Quanto maior o país, maior é a fauna, a flora, o PIB e assim por diante. Isso vocês têm que saber, cai sempre no Enem, sempre, mesmo sem exceção, é muito importante. Vamos lá, como eu falei para vocês antes, escalas cartográficas. Gente, eu não sei assim expressar para vocês agora o quão importante é isso, tá? Para o Enem de vocês. Isso aqui cai em matemática e cai em geografia. Ou seja, se vocês não aprenderem isso, se vocês não compreenderem, se vocês não vierem me perguntar se não entenderam qualquer coisa, né? Se vocês não forem atrás, vocês vão errar na prova de matemática e vocês vão errar na prova de geografia, certo? Então, por favor, vamos nos esforçar nessa parte aqui. Muito importante. Como interpretar um mapa? Já falamos disso em outras aulas. Primeiramente, identificar a rosa dos ventos. Já ensinei para vocês. Para ver se o norte está para cima e se o sul está para baixo. Que pode estar invertido, certo? Se o norte está para cima, o sul está para baixo. Se a conformação da rosa dos ventos está assim, o oeste vai estar à esquerda e o leste vai estar à direita. Se o sul estiver para cima e o norte para baixo, o leste vai estar à esquerda e o oeste vai estar à direita, certo? Então tudo inverte. E, por conseguinte, ver a escala. Mas o que é escala, afinal de contas? Eu usei um exemplo aqui para explicar, que é a câmera do celular. Ah, vou dar um zoom aqui de 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes para aumentar a imagem. Mas quando a gente fala em zoom, a gente fala em aumento. Em escalas, entretanto, né, por outro ponto de vista, a gente vai falar em diminuição. Na maioria das vezes, eles podem falar em aumento? Podem, mas assim, ó, 99,99% das vezes eles vão falar em diminuição. Pegar a realidade, digamos, pegar o Brasil, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e botar na folha de papel da apostila de vocês. Vocês imaginem isso. Então, é diminuir a realidade. Ó, porque reduziremos o tamanho do Brasil em um mapa que pegamos na mão. Imagina, quilômetros em centímetros. A gente tem uma fórmula para fazer isso, mas eu quero fazer vocês entenderem o que é uma escala. A representação da escala, primeiramente, é essa. Escala numérica, certo? 1 para 50, 1 para 600 ou 1 para 1000. Mas o que isso significa? Significa que 1 centímetro no mapa representa 50 centímetros na realidade. No caso da escala de 1 para 50. Que 1 para 600 é 1 centímetro no mapa representa 600 centímetros na realidade. Que 1 centímetro no mapa, na escala de 1 para 1000, representa 1000 centímetros na realidade. Certo? Então, se a questão vier falando que a realidade é de 400 metros e perguntar a vocês quanto isso representa no mapa, de acordo com uma escala de 1 para 80, vocês terão que fazer uma regra de 3. O que eu espero que vocês já tenham aprendido em matemática ou aprenderão em breve. Vou explicar para vocês como a gente faria isso com uma regra de 3, utilizando a lógica, certo? Vamos lá, um exemplo novo, tá? Se 1 centímetro no mapa representa 50 centímetros na realidade, ou seja, tendo uma escala de 1 para 50, quantos centímetros no mapa representam 900 centímetros na realidade? 1 centímetro no mapa
como temos uma escala de 1 para 50, representa 50 centímetros na realidade. Então, se eu tenho 900 centímetros na realidade, quantos centímetros eu tenho no mapa? Então, eu multiplico 1 por 900, igualo a 50x, e acho que o meu x é igual a 18. Então, 900 centímetros na realidade, eu teria no mapa, digamos que eu tenha, sei lá, uma régua de 900 centímetros na realidade, quanto que ela ficaria no papel com uma escala, com uma diminuição de 1 para 50? Ficaria com 18 centímetros, certo? Ou seja, 900 centímetros na realidade representam 18 centímetros no mapa em uma escala de 1 para 50. Vou lembrar vocês que na regra de 3 é centímetro de mapa em cima de centímetro de mapa, certo? E centímetro de realidade em cima de centímetro de realidade. Eu não posso misturar essas coisas, é mapa para mapa e realidade para realidade. Eu não posso ter 1 centímetro no mapa para 900 centímetros na realidade, um em cima do outro, certo? Eu tenho que ter, mapa em cima de mapa, realidade em cima de realidade, beleza? Vamos lá. Os tipos de escala. A escala numérica, que eu acabei de explicar para vocês, 1 para 50, que são esses dois pontinhos, 1 para 600, e eu tenho a escala gráfica. Essa que aparece sempre num cantinho direito ou esquerdo, lá embaixo no mapa, são barrinhas pretas e brancas. Cada barrinha dessa é 1 centímetro. Isso é uma convenção. Cada barrinha dessa vale 1 centímetro. Então, 1 centímetro, e vocês vão ver que no fim da barrinha tem 190. 190, 380, 570. Só vou desativar esse meu filtro aqui. 190, 380, 570. Cada 1 centímetro vale 190 quilômetros, como vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Então é isso, tem que saber escala gráfica. Quando ele não der escala para vocês, a escala numérica, ou seja, 1 para 50, 1, 2 pontos, né? 1, 2 pontos 6 para 600, quando ele não der isso, vocês vão ver aqui, tá? Vocês vão ver aqui nessa parte do mapa. Sei lá se vai estar na direita ou na esquerda, mas vocês vão ter que ver isso. Beleza? Vamos fazer um exercício de exemplo de escalas, já que é uma questão mais trabalhosa. Enem. Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Interessante que ele já envolveu quilômetros. Ele deu em quilômetros, ele não deu em centímetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Temos as alternativas. Então, nós temos aqui que 8 centímetros no mapa representam 2.000 quilômetros. Eu não posso misturar centímetro com quilômetro. O que eu sempre faço, sempre dá certo, nunca vocês vão errar fazendo desse jeito. Passa o quilômetro para centímetro. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, o que a gente vai fazer? 2.000 quilômetros, 1 quilômetro vale 1.000 metros. Então, eu vou multiplicar 2.000 quilômetros por 1.000. Daí eu tenho o resultado em metros. 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou multiplicar 2 milhões de metros vezes 100 centímetros. E vou ter o resultado em centímetros. 8 centímetros valem... Deixa eu ver, eu não contei quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Valem 20 milhões de centímetros. Quanto que vale 1 centímetro no mapa? Quanto que vale 1 centímetro no mapa na realidade? Eu vou fazer o cálculo em x. Meu professor diz, eu vou chuchar aqui 8 vezes x centímetros igual a 20 milhões vezes 1 centímetro. Minha resposta vai ser 25 milhões de centímetros, certo? 1 centímetro no mapa representa 25 milhões de centímetros. Será que eu falei? Será que eu contei certo aqui? Deixa eu ver. Desculpa, eu falei antes que 8 centímetros no mapa valiam
20 milhões de centímetros, são 200 milhões de centímetros, tá? Eu contei errado ali os zeros. 8 centímetros no mapa são 200 milhões de centímetros na realidade. Quanto que vale, então, 1 centímetro no mapa? 25 milhões de centímetros, certo? Então, 1 para 25 milhões. Vocês sempre vão usar esse 1 aqui como referência. Beleza? Esse 1 aqui que eu estou mostrando para vocês como referência, tá? Ele pediu a escala 8 para 200 milhões, 1 para x. Você sempre tem que usar a mínima escala. Qual é a mínima escala? 1 para alguma coisa. Não podem usar 8 para alguma coisa. Beleza? Então, x vai ser igual a 25 milhões. A resposta é letra E. 1 para 25 milhões. Botei a observação aqui para vocês. Ó, trabalhar sempre na mesma unidade. Centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro. Se o problema vier falando em centímetros e metros, tudo deve ser convertido em centímetros. Por favor, façam isso, tá? Sempre em centímetros. Porque a escala ela é sempre a mais reduzida possível, ou seja, em centímetros. Não podemos misturar as unidades. Não dá para trabalhar com metro e centímetro ou quilômetro e centímetro. É tudo em centímetro. Beleza? Entendido isso? Se a minha explicação ficou meio confusa, vocês me chamem, por favor, no privado ali, me chamem no WhatsApp, eu estou sempre disponível, tá? Por favor, me chamem. Então, vamos lá. Detalhamentos. Olha, isso aqui é um detalhe, assim, bem conceitual, que vai ser bem cobrado de vocês. Isso cai muito no Enem, cai muito no vestibular da URGS, eu não sei quem é que vai fazer vestibular da URGS também, cai muito no vestibular da URGS. Então, assim, ó, é bem teórico mesmo, tem que saber mesmo, é muito importante, caiu no Enem muitas vezes. Então, vamos lá. Tem que decorar? Tem que decorar. Mas, como eu falei para vocês, decorar a gente daqui a pouco esquece. Então, se a gente entender, fica mais fácil. Mas quem não conseguir entender a fundo isso aqui, pode decorar que vai acertar sempre do mesmo jeito, tá bom? Então tá. Uma escala tem escalas maiores e escalas menores. O que é isso? Escala menor é a que tiver um menor número. Mas que menor número? Escala menor, tu pode gravar de dois jeitos. Vocês podem gravar de dois jeitos. Escala menor é a que tiver o maior número, ou escala menor é a que tiver o menor número. Depende do ponto de vista de vocês. Se vocês quiserem decorar, ó, a escala menor é a que tiver o maior número. Qual o maior número? Esse número aqui. Gigantesco. Então é uma escala bem pequenininha. Escala maior é a que tiver um menor número. Ah, eu misturei as coisas aqui para vocês. Espera aí que eu vou ter que fazer uma retificação aqui. Maior. Maior. Beleza? Maior. Escala menor é a que tiver o maior número. Vocês podem gravar assim para decorar. Escala menor é a que tiver o maior número, que é esse número gigantesco aqui. Escala maior é a que tiver o menor número, que é esse númerozinho aqui, o 20, por exemplo. Um exemplo, uma escala de 1 para 600 é menor do que uma escala de 1 para 10. Ou a escala de 1 para 10 é maior do que a escala de 1 para 600. É bem confuso mesmo, é por isso que eles cobram, é para confundir o pessoal, para o pessoal errar mesmo sabendo. Tá? Então, ou vocês podem gravar assim, ó, escala menor. Qual é o resultado dessa divisão? Vai ser tipo assim, ó, muito pequenininho. Imagina dar uma barra de chocolate para toda essa gente aqui. Vai ser tipo assim, ó, 0,000000022, sabe? É muito, muito, muito pequenininho. Por isso que a escala é menor, ela é pequena. Aqui, 1 dividido por 20 vai dar 0,05. 0,05 é maior do que 0,0000002. Por isso que a escala é maior. Entenderam? Então, dá para gravar assim pelo resultado da divisão, ou dá para gravar decorando, sabendo que se é maior o número é menor, se é menor o número é maior,
né? O número depois dos dois pontos, beleza? Ó, e isso aqui é muito importante. Eu acho que desse slide assim é a coisa mais importante que vocês têm que saber. É isso aqui. Quanto maior a escala, menor a área representada, certo? Quanto menor a escala, maior é a área representada. Vou mostrar para vocês no próximo slide aqui. O que é uma pequena escala? Uma escala pequena é quando esse número aqui for grandão, ou, que vocês podem pensar, pequena escala, número grandão, ou essa divisão aqui vai dar 0,00000, uma coisa, um número muito pequeno. Então, uma pequena escala significa o quê? Uma grande área. Então, o mapa mundi, por exemplo, está reduzindo o mundo inteiro num mapa de, sei lá, de 1 metro por 1,5, sabe? Que vocês colocam na parede. Então, tipo, é uma redução muito brusca. Então, tem que ser uma pequena escala, bem pequenininha mesmo, para abranger muita área, que é basicamente o mundo inteiro. Mapa mundi. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, pensar que pequeno é o resultado da divisão de 1 para 275 milhões. Beleza? Pequena escala. O que é uma grande escala? A gente já passa para uma cidade, para um bairro, dependendo, né? Aqui eu acho que é a representação de um bairro, 1 para 30. Embora esse resultado de pequenininho, seria um número bem maior, seria 0,03333. É bem maior do que a divisão de 1 para 275 milhões. Então, uma escala grande, beleza? Uma escala grande, número pequeno. Uma escala grande, número pequeno. Certo? Lembrar, pequena escala, grande área. Grande escala, pequena área. Temos aqui a área de um bairro, no máximo. Temos aqui a área do mundo inteiro, certo? Vou fazer um resuminho aqui para vocês. Escala numérica é essa representação, 1, 2 pontos, 500 mil. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Achei esse resumo bem bom. Se vocês quiserem estudar por ele, muito bom. Escala gráfica é aquela que fica no cantinho do mapa. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Lembra que tem que converter esses quilômetros para centímetros, para construir a escala bonitinha. Ou 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Por que 2 centímetros aqui, né? Porque aqui vale 1 centímetro e aqui vale outro centímetro. Então, 2 centímetros aqui valem 10 quilômetros na realidade. 10 quilômetros, o que significa isso, né? 1 quilômetro, 1.000 metros. Aí temos 1 metro, 100 centímetros. Beleza? Então, 1 quilômetro vale 10.000 centímetros. Opa, 100.000 centímetros. Meu Deus. 100.000 centímetros. Se vocês quiserem gravar isso também, isso vai facilitar muito. Na minha época de cursinho, eu gravei bem assim. 1 quilômetro vale 100.000 centímetros. 100.000 centímetros. Ou 10 na 5 centímetros. Não sei se vocês aprenderam já a notação científica. 10 elevado na 5 centímetros. Tá? Bem bom isso. 1 quilômetro, 100.000 centímetros. Vocês já fazem direitinho ali, não precisa nem pensar. Então, vamos escrever bem bonitinho aqui para vocês. 1 quilômetro igual a 100.000 centímetros. Beleza? Continuando. Resumo 2. Qual a escala grande e a escala pequena? Escala pequena é aquela que tem uma grande área. Ou é aquela que tem um numerozão. Escala pequena, número grande. Então, grande área. Escala pequena, grande área, que é a área do Brasil inteiro está sendo representada aqui. Escala grande
que é isso? Escala grande é a escala que representa só uma parte do país, que é, sei lá, aqui representando, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Beleza? Então, basicamente, isso aí. Resumo 2. Dica especial, que já finalizando a nossa aula, dando 35 minutos, já quase 40 minutos. Dica especial, o que são continentes? Que eu falei para vocês tanto em continentes, não expliquei nada sobre isso. Continentes são gigantescas massas de terra cercadas por água. Basicamente isso. Que tem uma mesma origem geológica. Tem a mesma origem das placas tectônicas que eu expliquei para vocês na aula anterior, beleza? Então, quantos continentes existem? Gente, existem muitas teorias, dependendo do meu uso, sei lá, do meu objetivo para fazer algum trabalho, tanana, mas isso é tipo nível superior, assim, para geografia, o cara vai ser pesquisador, então vocês não precisam saber disso. A gente precisa saber a nível médio, que tradicionalmente a gente trabalha com 6 continentes, que são a América, que está em 2 cores aqui, mas é porque temos a América do Norte, que é essa aqui, a América Central, que é essa aqui, que é a partir do México, e a América do Sul, que é essa metade vermelha aqui, tá? Mas tudo essas 3 partes formam um mesmo continente, que é a América. Temos a Europa, que está em verde aqui, certo? A África, a Ásia e a Oceania, que apesar de ser bem menor do que os outros continentes, também é um continente. A Oceania, que abrange ali a Austrália e algumas outras ilhas, uns paísezinhos ali pequenininhos. E temos, por último, a Antártida, que é o supercontinente congelado, basicamente o Polo Sul. Tá bom, gente? Isso vocês têm que saber mesmo, assim, ó, de cor e salteado, vocês têm que saber isso, esses 6 continentes. Se alguém, por favor, alguém parar na rua, por favor, senhor, uma informação, quais são os 6 continentes? Vocês têm que responder assim, ó, sem gaguejar. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, espero que a aula tenha sido muito boa. Um abraço para vocês e até mais.